Livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor: Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra o príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estai, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido com a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, que possa falar dele livremente, como me convém falar. Vamos repetir o versículo 11, que diz assim: glória a Deus, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, vigiai. 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 E vigiai. neste mundo, porque estamos aqui de passagem. Glória a Deus. Ao ler a Bíblia Sagrada, aonde nós assim meditamos, glória a Deus, tudo que precisamos saber está no Evangelho. Nada neste mundo acontece por acaso. Nada. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que discernir os Espíritos para saber se provém de Deus ou se provém de Satanás. Está de olho aqui, produção. Não tira o olho um minuto sequer. Porque hoje eu vou falar coisas profundas e tremendas que Deus vai esclarecer aqui hoje em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, do Gênesis até o Apocalipse, eu encontro a atuação deste ser invisível tentando contra a vida de todos aqueles que vieram a existir neste mundo. Olhando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o que eu entendo com isso, olhando a Bíblia Sagrada? Eu entendo que, quando eu olho a Bíblia Sagrada, glórias a Deus, este inimigo de nossas almas, ele fica
segundo o que eu já li na Bíblia, estudando ela do Gênesis ao Apocalipse, todos os seres humanos são atacados por esse ser invisível. Verdade. O inimigo de nossas almas não tem acordo com ninguém. Aleluia. Tanto cristão como não cristão. Eu sou prova viva disso. Cresci num lar não cristão. E o inimigo estava lá em casa. Muitas famílias estão sendo atacadas por este ser invisível. Muitas famílias, muitas pessoas não sabem como reagir. Assim como eu não sabia. Vim a descobrir, através da palavra de Deus, aonde é aniquilado todo o poder de destruição de Satanás e os demônios. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo sai do céu, vem a esse mundo, morre por nós, ressuscita para desfazer toda a obra de Satanás. Se o diabo achou, se os demônios imaginaram que com aquela ligação que eu recebi ia mexer com a minha estrutura, pelo contrário, ele me fez eu despertar naquilo que eu não estava falando mais. Até comentava, mas não falava a profundidade como eu estou falando agora. Naquela ligação que eu recebo, o demônio estava dentro daquele lar. A pessoa tomou bebida, cachaça com o demônio e ficou endemoniado. Aleluia. E começou a querer cometer a violência dentro daquele lar. O demônio com a cachaça sai, a violência cessa. Já viu aquelas pessoas que quando vai preso, e lá na delegacia ou na cadeia, quando o repórter vai até aquela pessoa e diz: por que você fez isso? E a pessoa diz: eu não me lembro. Realmente, em muitos casos, a pessoa que está possuído, a pessoa fica inconsciente. A pessoa que está possuída por demônios. E a Bíblia fala sobre isso, irmão. Só que a pessoa tem que se decidir a quem servir. Se vai servir a Jesus ou se vai servir aos demônios, sem saber que está servindo aos demônios. Glória a Deus. Irmãos, irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo aqui hoje. Glórias a Deus. Satanás e os demônios estão ativos no mundo. Você que é santinho, que está me vendo e me ouvindo, tire isso da sua mente. Fica falando no inimigo, está dando glória ao inimigo. Quando eu falo no inimigo, eu estou desmascarando a obra dele. Quando um pastor vem até mim e diz assim: irmão, eu não posso ficar falando muito do inimigo no culto, ele se espanta. O inimigo vai ficar furioso contra ti e vai te derrubar. Olha, pastor, quando ele estava lá em casa, por que o senhor não foi lá expulsar ele lá de casa? Quando ele estava atormentando os meus familiares, por que o senhor não foi lá para libertar os meus familiares? O inimigo de nossas almas não tem acordo com ninguém, nem com cristão ou não cristão, nem com feiticeiro ou com idólatra. O inimigo de nossas almas, a essência dele, a Bíblia diz, João 10:10. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, diz:
Bíblia que diz, irmão. Eu não estou inventando essas coisas. Eu não estou inventando nada do que eu estou falando. Aqui em Efésios, aonde nós lemos, Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Temos que se fortalecer no poder de Deus. E como vamos se fortalecer? Oração, leitura da Bíblia, jejum, ouvir louvores espirituais, buscar a Deus, Aleluia. ir para a consagração, ir para a vigília, ir para o monte, se consagrar, se desprender deste mundo. Aleluia. E adorar unicamente a Deus. Glórias a Deus. Só que a Bíblia diz, irmão, a palavra de Deus, que temos que se fortalecer no poder de Deus, não no poder de homens. Aí o versículo 11 diz assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. É a Bíblia que diz, irmão. E o que é a cilada do diabo? Jezabel, bebida fraca, bebida forte, os vícios, o cigarro e as drogas. E o que é a cilada do diabo? Continua dizendo mais: a abominação, a imoralidade, o incesto, a zoofilia. E o que é a cilada do diabo? Tudo aquilo que a Bíblia sinaliza que quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. Tem pessoas, irmão, que não buscam o renovo, que não buscam a restauração. Aí vai ano, vira ano, daqui a pouquinho vem um esgotamento espiritual, aí começa a meditar, ou começa a pensar: estou enfadado, estou enjoado, todos escutam a mesma coisa, vou buscar alguma coisa boa lá fora. Aí se afasta da presença de Deus e vai para o mundo. Aí vai lá na falsa curtição do carnaval, na falsa curtição do mundo, na falsa curtição dos pagodes, na falsa curtição da discoteca, na falsa curtição das amizades, e o demônio só se olhando, esperando a hora certa para atacar. Aí quando os demônios querem avançar e Satanás aparece: calma, espera. Se atacar a criança agora, a criança vai correr para a igreja. Segura, não dá mais moralidade. Vê o que ele, que ela, que desviou mais gosta. Aí o diabo começa a permitir mandar. A Bíblia é bem clara, irmão, em todo o seu sentido. Por isso que eu falo, irmão, eu não sigo doutrina de homens, eu não sigo placa de igreja, eu não sigo sistema religioso e nem fico apegado à congregação. Eu sigo o que está na Bíblia, o que está na palavra de Deus, e nem gosto de ajuntamento. Os que estão aqui têm que ir lá, os que estão lá têm que vir aqui. Nem gosto disso. Andei pregando por aí afora. Vocês podem reparar que eu não estou saindo mais, por causa de 3 gabinetes. Eu fui chamado em 3 gabinetes, em 3 igrejas diferentes, em ministérios diferentes, com pastores diferentes. E a palavra que eles me falaram foi essa: infelizmente não podemos mais convidar você para pregar aqui. Eu falei: por que, meu pastor? Você está falando muito o que está na Bíblia. A membresia não aceita mais isso. Na minha igreja me enquadraram depois que foi embora. Quase apanhei aqui na igreja. Não posso mais te convidar. Que isso, pastor? Só falei o que está na Bíblia. Não, meu amigo, os tempos são outros. Você pode mais falar o que está na Bíblia.
escrito aqui, irmão, na Escritura Sagrada, que só vai entrar nos céus se seguirmos segundo o que está escrito. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu cheguei a congregar no ministério, como eu vou dizer o nome aqui, por causa do meu jeito de pregação que está na Bíblia. O pastor mandou me tomar o microfone e me colocou no banco. Eu fui perguntar ao pastor por que ele fez isso. E ele falou assim para mim: você precisa fazer uma reciclagem. Não é desse jeito que se prega. Você precisa fazer um seminário, teologia, estudar um pouquinho mais. E eu já estava formado, tanto na formação do homem como na formação religiosa, e o pastor não sabia disso. Aí o que eu fiz? Me retirei daquela igreja. E o pastor começou a espalhar que estava rebeliado. O que aconteceu com esse pastor? Ele desviou e a igreja dele fechou. Porque a Bíblia diz, irmão, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Se não estivermos na palavra de Deus, a porta do inferno vai prevalecer, irmão. E a Bíblia diz o que? Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. E a cilada do diabo vem de tudo quanto é lugar. E vem da onde a gente menos imagina. Aleluia. Glória a Deus. Aí a pessoa diz assim: ó, vamos ali, vamos aqui. E você tem que perguntar a Deus se é para você ir. Verdade. Aí o versículo 12 diz assim, ó: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principado, contra potestade, contra príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia. É uma guerra, irmão, constante, 24 horas por dia. Olha a quantidade de capeta que a gente tem que lutar. Não é contra o ser humano, é contra os demônios, contra Satanás. Olha a quantidade de capeta que luta contra a gente, temos que lutar contra eles. Aqui, ó, a Bíblia diz, versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, demônios, contra a potestade, capetas, contra o príncipe das trevas desse século, Satanás, contra hostes espirituais da maldade, espírito das trevas, nos lugares celestiais. São contra esses seres que temos que lutar, irmão. Não, irmão, não vou lutar, não. O bichinho vai ficar furioso comigo, vai me dar uma rasteira. Aí que você se engana. Lutando ou não lutando, o inimigo de nossas almas está preparando laços, está preparando ciladas, está preparando oferendas. Aí é que temos que ter o discernimento daquilo que vem ao nosso encontro para saber se é de Deus ou se não é. E esses convites tão minuciosos, tão inofensivos, que parece ser inofensivo, vem tudo quanto é lugar, irmão. Pode vir por esse bairro, pode vir no seu ambiente de trabalho, pode vir onde você mora. Nós que temos que orar aqui e pedir discernimento se é de Deus ou não. Aí o versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Não é porque você venceu aquela batalha que não vai haver outra. Verdade. Quando a Bíblia diz fica firme, é que o inimigo perdeu naquele momento. Aí ele vai voltar para o inferno, conforme a Bíblia diz. Ele lá no inferno, ele vai sentar na cadeira das trevas e naquela mesa redonda
crentinho e aquela crentinha me venceu. Mas vamos estudar um outro método para derrubar ele e ela. Aí o Satã começa a bater na mesa das trevas e diz com os demônios lá embaixo, lá no inferno: temos que derrubá-lo! Temos que derrubá-la! Vigie! Veja aonde é a fraqueza dele, a fraqueza dela! Veja o que ele e ela gosta! Aí vem aquela multidão de demônios aqui para a terra para derrubar o homem de Deus ou a mulher de Deus. E ficam só assim. Para onde você vai, eles ficam olhando. Ficam vendo. Glórias a Deus. Isso tudo que eu estou falando é real. Um dos apóstolos de Cristo olhou na direção de um dos irmãos e ele se assustou. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, ele olha, eu tenho que escrever isso. E avisa todas as igrejas. Ele escreve a carta e envia para todas as igrejas. E ele diz assim ao apóstolo Pedro: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí o versículo 14 diz: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido com a couraça da justiça. É como a Bíblia diz: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade, irmão. Às vezes vem um pastor para mim e diz assim: irmão, não tem nada a ver, irmão, mata a lagada no vinho, porque é bom pro coração. Não tem nada a ver. Mas eu encontrei na Bíblia que um sacerdote não pode beber. Eu encontrei na Bíblia de nem tu e nem teus filhos não beberá. Como é que agora você diz que um pouquinho é bom pro coração? A Bíblia diz que enganoso é o coração. Quem o conhecerá, irmão? Quer ver uma outra coisa? É por isso que eu gosto de ministrar na Bíblia, ó. A Bíblia diz assim lá no livro de Provérbios: não olhes para o vinho quando se torna vermelho, senão tu cairás no braço da mulher adúltera. E o que a gente vê hoje? Pastores tudo indo embora, largando suas esposas e indo embora com outra. Eu sou pastor não, pastora não é. Largando a esposa e indo embora com outra. Porque a Bíblia não é bem clara. Bem clara. Não podemos sair daquilo que está escrito. Essa ordenança vem direto para o santo. A Bíblia diz: seja santo como ele é santo. Teve um tal pastor que chegou para mim e falou assim: irmão, bebe só um pouquinho, você vai sentir a presença de Deus. Aleluia. Tomava, rodava e profetizava. Olha, esse vinho aí é poderoso, poder purinho. Aí dava um colega dele tomava, rodava e profetizava. Eu falei: que mistério é esse? Mistério profundo. Aí ele me deu, eu falei: não posso tocar nisso. É isso, meu filho, não fique levando ao pé da letra. Não pode levar tudo ao pé da letra. Eu falei: eu levo ao pé, levo a mão, levo a cabeça, levo tudo ao pé da letra. A Bíblia diz que o sacerdote não pode tocar nessas coisas. Aí o versículo 15 diz: e calçando os pés da preparação do Evangelho da Paz. Eu tenho que buscar na Bíblia para eu poder ter paz. Existe muita gente, irmão, que já está falando fora da Bíblia. Existe muita gente que está no altar que diz que nem tudo é o que está escrito, que Deus só quer o coração. Existe muita gente que vai dizer assim: irmão, a terra é nossa, temos que aproveitar tudo na terra. Porque a Bíblia diz que nem tudo me convém fazer. Aí o versículo 17 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas
inferno, irmão. Meu Jesus, aqui ó, tá querendo poluir minha mente, ó, tá querendo me jogar lá fora. Aí o Espírito de Deus fala comigo, ouve corinho. Começa aquelas músicas do mundo querer ficar penetrando na minha mente. Aí vai, peraí então. Vou lá e boto o caminho de fogo lá no rádio. Fogo no diabo, da cabeça aos pés. É aquele sonho. Se chama dados inflamados do inferno. Ou então começa a vir um negócio estranho na minha mente. Eu vou lá e coloco o testemunho. Pego mais pesado que tem testemunho de ex-feiticeiro e feiticeiro. Começa a ouvir. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Quer dizer, apagar é sinal que foi reaceso. A pessoa está relembrando de novo do mundo. A pessoa tem aqueles desejos estranhos. Ai, quando eu estava lá no baile. Ai, quando eu estava lá na discoteca. Ai, quando eu ficava dançando aquele forró. Isso, lembra aquela novela? Lembra aquele filme? Olha aquele ator olho azul. Reacendeu de novo o mundo mesmo. E como apagar, irmão? Aqui, ó. Sobretudo, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. E como é que eu vou ter esse escudo da fé? A Bíblia diz o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí o versículo 17 diz: tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que eu não posso me basear pelo que o pastor diz. Eu não posso me orientar pelo que o pastor diz. Eu não posso aceitar tudo que o pastor diz. Se ele não tiver a palavra, eu não posso aceitar. Não, mas ele é o sacerdote da igreja. Ele é o pastor da igreja. Ele está falando, eu tenho que ouvir. Aí está aqui no altar. Nem tudo é o que está escrito. Cuidado com esses crentes puritano, fanático, maluco, desequilibrado. Cuidado com esses crentes que vai tudo na Bíblia. Esse pastor está endemoniado. O demônio está usando ele no altar. E quando ele diz que nem tudo é o que está escrito, quem tem esses ensinamentos é Satanás e os demônios. Porque o pastor verdadeiro diz: não, tudo é o que está escrito, tudo está na Bíblia, temos que seguir, porque Jesus falou: examinar as escrituras, porque cuidar terreno a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando eu vejo um pastor ou uma pastora falando que nem tudo é o que está escrito, não, eu vou embora. Se começou uma pregação falando que nem tudo é o que está escrito, o que vem depois disso daí é só porcaria, só o que não presta. Eu vou embora. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia diz no livro de Provérbios: ficai naquilo que você foi ensinado. Aqui a Bíblia é bem clara, tomando, versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É isso aqui, O diabo tem medo terrível disso aqui. O diabo tem um medo terrível da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como fogo. A palavra de Deus incendeia. A palavra de Deus desmascara Satanás e o demônio. A palavra de Deus faz a treva recuar. A palavra de Deus, a morte vem a você, contra você é cavalo. Mas quando vê que você tem a palavra de Deus, ela corre, o inferno vem e deixa o cavalo para trás. Só que a Bíblia diz no versículo 18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito,
isso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmão, desde 1996 até hoje, que a minha história começa em 1996, desde 1996 até hoje, eu tenho orado em todo tempo, vigiado em todo tempo, e só procurado me orientar pela palavra de Deus. Pode chegar qualquer pessoa aqui para mim. Olha assim, eu vou ficar só olhando. Se não tiver na Bíblia, não adianta pregar mentira para mim. Profetizar mentira. Como aquela pessoa entrou aqui agora, estava aqui orando, levantei, vi quem era. Quando a pessoa veio ao meu encontro, eu vi nitidamente, se aumentar e diminuir. A pessoa estava acompanhada pelo espírito das trevas. Quando eu olhei na direção da pessoa, o espírito fez assim, se desprendeu e saiu. Misericórdia de Deus, Deus me tem me dado esse dom para mim ver os espíritos das trevas, os espíritos da luz. Quer ver uma coisa? Eu estava num ambiente de trabalho. Lá no ambiente de trabalho eu passava, a feiticeira ficava me olhando. Eu sabia que era feiticeira, que era mulher. Eu voltava, ela ficava me olhando. Eu passava, ela ficava me olhando. Aí teve um certo dia que eu passei e ela me chamou. Aí ela falou assim: eu sei que você é crente. E você é crente mesmo, de verdade. Tem um bocado aqui que eu não acredito que é crente não. Você eu sei que é. Agora, tem como você me responder? Toda vez que você passa, que você volta, quem é essa pessoa que está te acompanhando? Porque não é um dos meus guias. Eu falei, como assim, senhora? Você vai para lá, tem um ser de branco que vai do teu lado. Você volta, ele volta com você. Você vai para lá de novo, ele passa. Quem é que está do teu lado? Aí eu respondi para ela assim, ó, Salmo 34, versículo 7. Você vai descobrir quem é que está do meu lado. Não sei o nome dele. Porque lá no reino dos céus tem milhões de anjos, milhões e milhões de anjos. E cada cristão tem um anjo do lado. O nome dele eu não sei porque não se apresentou ainda para mim. Eu sei que está do meu lado. Glórias a Deus. Aí ela pegou e seguiu o rumo dela. E eu segui o rumo. Só que um certo dia eu estava fazendo uma campanha no monte. Lá no monte tinha uma pessoa do Espírito Santo. Aí aquela pessoa veio na minha direção, falando em mistério, língua estranha, e coloca a mão no meu ombro e diz assim: eis que Deus manda te falar. Ele te levanta para combater as trevas. E as trevas vai tentar te sepultar. Para que isso não aconteça, não andará só um anjo, mas andará dois anjos do teu lado. Um para te guardar e o outro para te proteger. Quando eu estava em determinado lugar, teve uma pessoa que viu. Aí veio falar comigo, falou, irmão, quando eu vi você passando, tinha um anjo que estava indo na frente e o outro atrás. O que é isso? Eu falei com essa pessoa assim, é a revelação do monte. Porque Deus me chamou para isso. Glória a Deus. Para fazer as trevas
atuar sobre a vida de quem quer que seja. Aleluia. O versículo 19 diz assim: e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. O que é a nossa vida? A Bíblia fala que é como um vapor. Hoje estamos aqui. E amanhã, ou daqui a pouco, Glória a Deus. podemos estar do outro lado da vida. Aleluia. E a Bíblia diz que quando atravessarmos dessa vida para outra, será logo, logo, Glória a Deus. nós vamos dar conta de tudo aquilo que a gente fez e de tudo aquilo que a gente deixou de fazer. A Bíblia diz que não trouxemos nada para essa vida. E desta vida para outra não levaremos nada. Aleluia, Jesus. A Bíblia é bem clara quando fala acerca do significado do ser humano. A única coisa que a gente leva depois que morre é uma roupa e um caixão. Mas depois que desce a sepultura, de acordo com o que está na Bíblia, a alma se desprende do corpo e ela tem um destino: paraíso ou inferno. Está escrito desse jeito, não vou alterar a Bíblia. A Bíblia está escrito desse jeito: quando a alma se desprende do corpo, é paraíso ou inferno. Por isso que nós temos que falar a verdade. Glória a Deus. Não podemos ocultar aquilo que está escrito. Aleluia, glória a Deus. Porque a vida de muita gente depende desta verdade. Glória a Deus. E a verdade é a palavra de Deus. Glórias a Deus. Aí o último versículo para terminar diz assim: Aleluia, Jesus. pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Todos aqueles que receberam os dons de Deus é para fazer a vontade de Deus. A cada dia temos que fazer a nossa parte. Porque a Bíblia diz que Deus vai requerer da mão de cada um de nós. Glória a Deus. O inimigo de nossas almas procura tardar ou impedir, ou até mesmo nem deixar a pessoa fazer a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força, é pela insistência. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. E às vezes eu fico vendo, observando as pessoas se desviando por mínima coisa, irmão. Não posso tentar até não. Não desviar, a irmã me olhou de cara feia. A irmã não quer falar comigo. Estou passando uma tribulação. Glória a Deus. Aleluia. Só que a consciência da pessoa está tão cauterizada, como a Bíblia diz, que a pessoa se esquece que não é fácil desviar, irmão. Parece ser fácil, mas não é fácil. Tem que, não, irmão, a coisa mais fácil que tem é desviar. É o que muita gente pensa. A Aleluia. pessoa se desvia, abandonando a presença de Deus e vai lá para o mundo. Quem está esperando a pessoa lá no mundo, irmão? Quem? Satanás e os demônios.
Glória a Deus, aleluia. Quando a pessoa vê Jeremias, Satanás olha assim, era tudo o que eu queria. Os demônios olham, vamos fazer a festa dessa alma. Aí Satanás olha para os demônios, nós vamos se vingar. Por causa desses 10 anos, esse santinho e essa santinha estavam mandando queimar a gente, estavam mandando pisar, estavam humilhando. Aí um dos demônios lembra, é verdade, patrão, o chifre está até quebrado. Conforme diz lá na Bíblia, tem muito fogo na sua cabeça. Jesus cumpriu a palavra, pisou na cabeça do diabo. Aí o capeta olha para o demônio, quem precisa tanto, né? Eu sei disso. E tudo isso que eu estou falando, irmão, está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Não estou aumentando nem diminuindo, irmão. Do mesmo jeito que há reunião nos céus, como diz na Bíblia, lá em Eclesiastes, capítulo 3, que diz que há um propósito para todas as coisas do reino dos céus. Se há um propósito, tem uma reunião. Deus, Jesus e Espírito Santo. E os anjos estão olhando, né, Jesus? Como é que vai ser? É agora, arrebatamento, o Espírito Santo é isso, é agora? Não, vamos parar mais um pouco. A marca da besta está chegando. Quando a pensar em chegar, aí a trombeta toca. Arrebatamento da igreja. A mesma coisa no inferno. Todo projeto de destruição contra a vida de uma pessoa. O inimigo fica ali estudando como derrubar a pessoa. Eu contei um caso aqui de um pastor amigo meu. Eu estava nesse culto, nesse dia. Mas numa das manifestações, o diabo olhou para ele e falou assim: eu vou te pegar. Eu vou te atingir em 2 tempos e você não vai perceber. Vou te arrancar da igreja e vou te tirar desse mundo. Aleluia. Nesse dia, nesse culto, eu vi Glória a e eu Deus. vi. A minha alma tremeu. Aleluia. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu chamei o pastor, falei: pastor, o diabo é mentiroso. Eu sei que o diabo é mentiroso, mas do jeito que houve aquela manifestação ali, ele não está mentindo. Há um projeto de destruição para te derrubar. O pastor fez assim na minha cabeça: para com isso, irmão, você é novo, está começando agora. Olha, eu sou mais velho que você. Glória a Deus. Tempo de estrada. Meu Deus. Por isso que a Bíblia diz, irmão, revestir toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Nós temos que vigiar a terra, irmão. Nós temos que estar na torre da vigilância. Também não podemos ficar com neura, né? Caiu uma panela, ai meu Deus, já apaguei. Caiu uma colher, tá amarrado. Assim não, né? Já é maluquice. Eu pedi a Deus visão espiritual de todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Glória a Deus. Verdade. Glória a Deus. E o inimigo, ele fica novo, irmão. Ou você acha que eu não sei? Ou você acha que eu esqueci? Quando aquele demônio manifesta no corpo, eu, em nome de Jesus, sai dessa vida agora. O demônio olha assim, ó, na minha direção. Eu vou sair. Mas tem um barco. Tem um alvo preparado para ti. Vou te derrubar e te arrancar da igreja. Ai, eu olhar assim, ó. Não vi nem meu rosto não, irmão. Eu olhei dentro do olho do demônio. Eu falei: olha dentro do meu olho. Maior é o que está comigo do que o império das trevas que está contigo. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome do sangue de Jesus, eu te repreendo nessa hora. Sai dessa vida. Já são mais de 15 anos, irmão. Desde quando aconteceu isso, eu fico de olho em tudo. Todas as oferendas, todos os convites, tudo que vem para mim, eu fico olhando. Deus, que é isso, para que é isso, por que disso? Glória a Deus. Aí o demônio trouxe
de você. Aí eu cheguei para ela e falei assim: então confesso que tem um amor olhando nos meus olhos. Quando ela olhou, o olho dela virou para trás e a mão manifestou o Espírito na mão. Meu Deus, você não tem? Qual é o teu nome? Aí o demônio: como que você me descobriu aqui? A voz dela mudou. A voz que era fina e suave ficou grossa. Uma fúria muito grande. Eu falei: Satanás, eu sei quem é você. Eu estou de olho nas suas ciladas, como diz na Bíblia. Em nome de Jesus Cristo, saia desta vida agora, como o demônio saiu uma menina. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Tome muito cuidado com os convites. Você é lindo, você é linda. Olhando, observando, está amarrado. Glórias a Deus. Aleluia, Vou falar um Jesus. negócio aqui, mas não é ético falar. Isso eu pensei. Glórias a Deus. Mas pegaram meu WhatsApp. Os demônios estão nas redes sociais, tá? Todo vapor. Um grupo de mulher pegou meu WhatsApp e falou assim: você não conversa, você não fala nada. Aí eu mandei mensagem de volta: vocês querem conversar comigo? É agora. Mandei mais de 50 vídeos de manifestação. Irmão, as mulheres me xingaram, mandaram para tudo quanto é lugar. Eu dizia ser crente. Mas de maluco, desequilibrado, de doido. Quanto mais eu mandava vídeo de manifestação. Mandava vídeo, PDF, estudos bíblicos, falando sobre todo tipo de pecados, estão lá e me bloquearam. Glória a Deus, É aleluia. como diz aquela história que aprendemos: nem tudo que brilha é ouro, irmão. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. É como a Bíblia diz: nós temos que vigiar com todo convite, com toda oferenda. Glória a Deus. Porque tem coisas que vêm que é mandado do inferno. Verdade, aleluia, Jesus. E se nós não vigiarmos, teve um dos rapazes que eu entrevistei lá na emissora de rádio. Ele falou que uma irmã da igreja convidou ele para vigília, longe de casa. Aí ele pegou e foi, ficou tarde, foi para casa dessa irmã, chegou lá, a irmã falou: vamos aproveitar que estamos aqui, vamos ficar juntos. E ele falou que não. O demônio manifestou nela: mas daqui você não sai. Ele: misericórdia, Jesus. Eu não vim aqui para isso, Senhor. Me envolva com o teu poder, me livre desse demônio. O demônio manifestou nela. Quando ele fala isso, o demônio perde as forças e consegue, se mandar. Por isso que temos que ter cuidado, irmão. Tudo temos que colocar Jesus no meio. Principalmente agora nas redes sociais e mídias sociais. Glórias a Deus. Se não vigiarmos, podemos cair no laço do diabo. Glória a Deus, Se cair no aleluia. laço do diabo, meu amigo e minha amiga, se você não tiver estrutura para aguentar a pancada, até desvia. Por isso que temos que estar na palavra. Temos que ver se tudo aquilo provém de Deus ou não. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus, Aleluia. que ainda está em nosso meio, por misericórdia, nos usando. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe, possa falar mais forte no teu coração, em nome de Jesus.
estarei falando sobre 1999, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre mim, no altar da busca, com o batismo do Espírito Santo, e Deus começa a dar visões e revelações, tudo respaldado na palavra, e tudo se cumprindo uma atrás da outra. Glórias a Deus. Esse domingo agora eu estarei falando muita coisa interessante e revelando coisas que muitos de vocês nunca viram ou ouviram. Aleluia, Jesus. E ouvir no mundo espiritual. Glórias a Deus.